Salmo 8. Vou tentar ler, porque é difícil. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das criancinhas e dos que mamam, tu saciaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. A boca dos demônios que dominam sobre a terra. Nesse blog só fala deles, sobre seus adversários, fazeres calar o inimigo vingativo. São animais malignos que odeiam a Deus, todos em grandíssima, infinita maioria dos pregadores da terra. São todos filhos de Roma, apostatas malignos das trevas. É a coisa mais rara que tem é ver um homem na televisão falando alguma coisa reta sobre Deus. Só tem hipocrisia, vaidade, idolatria, maldição, luxúria, impiedade e iniquidade. Só tem essa merda, mais nada. Só tem porco maligno, filho do diabo, nas redes de TV. Eu não vi um homem. Ouvi alguns caras pregando com alguma coisinha de Deus, mas cheio de cagaço, com medo do diabo e das redes de TV. O que eu prego no canal do YouTube entra em todas as casas e mostra toda a putaria e toda a sacanagem dos homens contra os homens, usando o nome de Deus, porque eles são filhos do diabo, sodomitas. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, Gênesis 1, Jó 38, Jó 9, Jó 26, a glória de Deus, a palavra de Deus está acima dos céus, sentado à direita dele. Quem? A palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. Estou sentado à direita de Jeová. Salmo 110. Gênesis 3:14. Romanos 16:20. Apocalipse 3:21. João 3. João 7. João 12. João 11. Assenta-te à minha direita, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Prometeu isso a meu pai Davi. Eu sou filho da promessa. De Efésios 6, sou a fé, 100 milhões% a fé. Sem os meus pais, eu não sirvo para merda nenhuma. Eu não sou merda nenhuma. Mas com eles, tenho os exércitos dos céus sobre os meus lombos. Tenho 144 mil de Apocalipse 7 comigo. Os 144 mil de Apocalipse 14 comigo. Faço parte dos anciãos de Deus, do conselho de Deus. Jeremias 23, Isaías 46, Apocalipse de 1 a 5, mas Apocalipse 5, o conselho de Deus, abriu os livros, por dentro e por fora. Conheço cada letra do Evangelho, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. E o que é o Rei da Glória? É quem está sentado à direita de Deus? É
Quem é? Quem nasceu de novo. O Cristo de Deus. Porque os Cristos de Deus estão no livro de Deus. Tem milhares de Cristos. Não é? Só eu. Todo mundo. Todo homem que é filho de Deus. É o Cristo de Deus. Por isso que Deus veio à terra. Se fez Cristo. Mas não era o Cristo. É Deus. Sempre foi e sempre será Deus. A verdade. O testemunho da verdade. João 1. O eu sou, contador de parábolas, de Gênesis 1, 2 e 3, Mateus 13, Ezequiel 20, Salmo 78. O verbo se fez carne. E aí? Este aqui visitou a terra para fazer com que o homem seja glorificado por ele. Gênesis 1, 27. Salmo 8. Tiago 1. O que é você ser glorificado? É tu entender, compreender quem é Deus, para entrar no reino eterno. Se você não for glorificado, tu não entra no reino de Deus, está do lado de fora. Por isso que os demônios não serão glorificados. As ovelhas mortas, sim. Mas aqueles que mataram o povo de Deus, nunca, jamais entrarão no reino de Deus. Mateus, Marcos e Lucas não podem entrar. Eles têm dívidas de sangue com Satanás. Sangue, além do sangue dos profetas e apóstolos de Deus, que eles mataram, a espada da língua do diabo, de Provérbios 31, 30, de Isaías 65, de Jó 4, 16, 17, de Romanos 10, 11, 12, os demônios se justificam pelas próprias leis deles, são filhos do diabo, são doutrinadores, são legisladores, são evangélicos, romanos. Cada demônio tem uma lei. Eu sou adventista, do diabo. Eu sou do sétimo dia, do diabo. Eu sou pentecostal de Lutero, do diabo. Eu sou calvinista, do diabo. Eu sou daquele profeta, do diabo. Eu sou testemunha de Jeová, não de Jeová, do diabo. Eu sou romano, do diabo. Só tem demônio. Toda religião é demônio. Eu sou do Islã, do diabo. Tem bênção para o povo árabe? Porra, sem fim. Está em Gênesis 16, 17 e 21. O jumento brabo da egípcia. Está em Gálatas 4 e 5. Está em Apocalipse 21. O árabe é homem? É homem, não é? É. Então é o tabernáculo de Deus com o homem, não com a religião de demônios. Deus não tem religião. Sou cristão, de Cristo tu não tem porra nenhuma. Cristo é a verdade, é o homem de verdade. O que é que você tem de Cristo? Tu é mentiroso? Como é que tu é cristão? Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. De Cristo tem que entender o que eu falo, o que eu prego, o que eu mando, que é o novo e eterno e infinito evangelho para a glória dos povos da terra. Sou sacerdote de Melquisedeque. Por quê? Porque eu entendi. Gênesis 14. Sou filho de Abraão, gerado pela palavra de Deus como filho Abraão. A fé. A fé. Eu sou a fé. Autor e consumador da fé. Gênesis 1. Apocalipse 22, 21. Eu sou o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque eu comi
da carne e bebi do sangue de Deus. Olha ele aqui, ó. O livro dele, Atos 20, foi lavado pelo sangue de Deus. Coma da minha carne, que verdadeiramente é comida. Beba do meu sangue, que verdadeiramente é bebida. Êxodo 12, Cordeiro de Deus. Passou o sangue dele na porta da minha casa, para que a morte não entrasse. O diabo, os filhos do diabo, Valdemiro, Malafaia, Edirma, demônios, quando bate aqui é consumido pelo fogo. Se não for pelo fogo, é pela espada de fio, de 2 fios, do meu pai Ehu. Entro nas entranhas dos demônios e rasgo eles de baixo em cima. A espada de 2 fios, do meu pai Davi, do meu pai Abraão, foi lá resgatar o irmão Ló, em Gênesis 14, das mãos dos demônios. Estou aqui para resgatar o povo de Deus das mãos de Satanás. Sou filho primogênito de Davi, filho primogênito de Abraão, homem de guerra, filho primogênito de Moisés. Eu bato de frente com Satanás, ele se caga todo. Eu entro dentro do reino de Faraó e faço um bagunceiro, um alceiro do inferno diante da face de Satanás, e ele foge de mim. Ele não quer me ver nem ao longe. Por quê? Porque eu me submeti à mão do meu Pai Celestial e o diabo foge de mim. 1 Pedro 5, Isaías 8, Salmo 80, 82, submeta-se à poderosa e infinita mão de Deus e Satanás fugirá de você como uma merda imunda, porca e suja. Sou conhecido no mundo das trevas por Lúcifer. Por quê? Porque eu ando com a lanterna de Jeová, com a luz do meu pai Davi, que ele me deu. Ele me deu. 2 Samuel 23, me deu a espada dele. 2 Samuel 7, aqui não sobe homem de Belial, aqui não sobe demônio no Monte Sião. Tem o arco de guerra da mão do meu pai Davi, de 2 Samuel 1, 18, 2 Samuel 1, 5, ou 2 Samuel 5, dê a ele o arco de guerra, do arte da guerra contra o diabo. 1 Samuel 17, homem de guerra de Deus, meu pai Davi, do Deus da guerra, do varão de guerra de Êxodo 15, o todo-poderoso infinito Jeová, que veio à terra e disse ao homem: no sábado eu curo o meu filho, eu edifico o templo do meu filho no sábado. 7.018 anos. João 7, curado ao todo em pleno sábado, o dia que Deus fez por causa do homem. Quem veio à terra não foi Cristo, não. Ele recebeu só esse nome, mas o Cristo que botou os pés na terra é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus. Salmo 8, está sentado acima dos céus, acima das estrelas do universo, que tudo criou e tudo fez. O Criador do universo, de Gênesis 1, 2 e 3, botou os pés na terra por causa da criatura, que entregou o reino a Satanás. Em Gênesis 3, ele veio mostrar que o mundo dos espíritos, o diabo, era o rei eterno, acabou o reino dele agora. Estou aguardando só meu pai esmagá-lo. Estou sentado à direita de Jeová. 1 Samuel 2,
Jeremias 9, 1 Coríntios 1 e 2, o Pai da glória, eu fui glorificado por Deus, porque eu glorifico o meu Pai celestial, com os louvores que saem da minha boca são perfeitos diante do meu Pai celestial. Aquele que oferece a mim sacrifícios de louvores, este me glorificará. João 16, 2 Tessalonicenses 1. O que é glorificar a Deus? Salmo 50, Hebreus 13, 15. Sacrifícios para mim são os louvores que saem da sua boca, os perfeitos louvores é que glorificam ao teu Deus. Qual é o merda que pode glorificar a Deus aí? Sentar à direita dele. Eu não fui buscar nada disso, não. Eu estou puto, apurrinhado, e meu pai sabe disso. Você está sentado à minha direita, aguarde até que eu esmague Satanás. Estou ficando cansado de esperar, porque o nome dele é blasfemado na boca de tudo quanto é demônio e prostituta da terra. Estou apurrinhado com isso. Ele cumpriu a palavra dele no dia 14 de maio de 2018. Já está fazendo quase um ano. E eu não vi ainda o diabo ser esmagado, o nome dele ser glorificado na terra. É o único desejo do meu coração. Mais nada, mais porra nenhuma. É ver o nome dele, ver o poder do infinito, o poder do livro do infinito Deus. Cumprir cada palavra que eu dou. Já se cumpriu no mundo dos espíritos, com os demônios. Mas quem está na terra, para eles o diabo não existe. Então ele tem que ser esmagado. Se não for, tudo que eu prego não serve para porra nenhuma. É isso que ele mostrou a mim. Por isso, a palavra dele não vale nada na terra. Deus não serve para merda nenhuma. Até ele esmagar o diabo. Como está em Romanos 2. Deus não vale nada. Mas, Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53, para os filhos do diabo escarnecedores demônios, Deus desapareceu da terra. Atos 1, 2 Pedro 3, Deus não existe, Deus sumiu, desapareceu da terra. Só tem demônio, filho do diabo falando de Deus, só tem porco, canalha, patife, endemoniados, como está em Gog e Magog, como está em 2 Pedro. Só tem demônio, só tem diabo, só tem filho de Satanás. Não tem porra nenhuma, enquanto ele não retomar o reino eterno. Eu sei disso, sei de tudo. Só você sabe, é só para mim mesmo saber, mas ninguém. Esse é que é o grande problema. Ninguém crê em Deus, Deus não serve para nada. Por isso ele manifesta o juízo sobre a boca de um nada, que ama ele, está sentado à direita dele, e sabe a insignificância da merda da criatura que ele criou, mas que sabe também que sem esse livro não existiria porra nenhuma, nem os filhos do diabo, e nem eu que estou pregando aqui. Esse é o poder do infinito livro do infinito Deus, escrito pelo infinito Moisés, os primeiros 5 capítulos da eternidade, que tudo se cumpre em Moisés e nos profetas, mas tudo que meu pai Moisés pregou é perfeito, é a lei perfeita da verdade perfeita, que os demônios não viram. Os judeus voltaram para o Egito em Êxodo 32, nunca saíram de lá, virou tudo judeu. Quando ele veio à terra, vou matar, botar esse cara na cruz. Vocês botaram, foi Deus na cruz,
Jeová e os demônios do diabo que mataram ele pela segunda vez, com a mentira de demônios. Deus é verdade, seus canalhas. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Está aqui. Então, Salmo 8. Tentar ler. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Honra e glória. Quem honra o Pai? O Filho. Quem glorifica o Pai? O Filho. Quem glorifica o Filho? O Pai. Quem honra o Filho? O Pai. O Pai e o Filho são um só. Em espírito. Em espírito. Em espírito. Se você não é filho de Deus, tu não pode honrar a Ele. Se você não é filho de Deus, você não pode glorificar ao teu Pai. E nem Ele glorificar a você. O que é Deus te glorificar? Cumprir o que está escrito. Executar o que está escrito. Fazer o que está escrito. Cumprir o que está escrito. Porque Ele é Espírito, não é carne. Criou o mundo pelo Espírito de Deus. Multiplica os exércitos dele pela palavra dele. Por isso Ele criou o diabo e o homem. Gênesis 1, 2, 3. Jó 26, 40 e 41. E o diabo reina sobre a terra. Vê a terra. Diz: não adore o diabo. Deus veio à terra, avisou. Não ame o mundo, porque o mundo foi entregue na mão de Satanás. Por quem? Adão. Quem é você? Manuel Pinto, o último Adão da terra. O último Cristo, dos Cristos do livro de Deus, que fará com que os homens se tornem os Cristos de Deus, os sacerdotes de Deus, como está em Apocalipse. Sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, como homem, na carne, porque quem veio à terra não foi homem, foi Deus. Por isso que o homem foi criado, o universo foi criado por causa do homem. Por causa do homem. Gênesis 1, 27 e 28. Deus abençoou. Deus abençoar é coroar de honra e glória. Salmo 8. Apocalipse 21. Honra e glória. Jó 5. Vocês não podem receber a honra do meu Pai. Por quê? Porque vocês não creram na palavra do Filho de Deus. Quem? Deus. João 14. O Pai e o Filho são um só. Gênesis 3, 22. Por que ninguém retornou ao jardim do Éden? Para glorificar o teu Pai. Porque você não tem entendimento. Está morto. Primeiro mandamento. Não ama Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento. Quem faz isso? Só Deus. Ninguém mais pode fazer. Por que me chamou? Não sei. Por que me escolheu? Também não sei. Eu sei que ele diz: poucos são escolhidos. Isso eu tenho certeza. Mas aqui tem poucos escolhidos. 144 mil. De Apocalipse 7, 144 mil de Apocalipse 14. São tão poucos assim os Cristos de Deus? Cada homem que está nesse livro que honrou a Deus é o Cristo de Deus. Cada homem de verdade. Homem de verdade. Quero encontrar Urias. Meu pai Urias foi sacaneado pelo meu pai Davi, mas está no reino eterno, homem de honra. E meu pai Davi? Sou semente de Davi. Quando Davi fez a merda com Urias, meu pai Natã foi falar com ele. O que meu pai Davi fez? E o que meu pai Natã falou para o meu pai Davi? O teu pecado foi jogado nas tuas costas. Romanos 4. Hebreus
4 também, 4:8. Bem-aventurado é o homem que Deus perdoa o teu pecado e joga para as costas dele, de Deus. Por quê? Quando Deus perdoa o teu pecado, ele vai na frente dos teus louvores. Qual é o desejo do coração do meu Pai? É ser conhecido, é ser entendido pelos homens. Meu povo foi destruído porque não tem entendimento de quem é Deus. Oséias 4. Porque os demônios dominam sobre o povo de Deus. O leão, o urso, o bode, o lobo, cavalo, do Apocalipse 6. Bode, filosofias e imaginações de demônios. Daniel, o bode da Grécia. Demônios, Zacarias 10. Atos 17. Reis, na Grécia tem milhões de deuses. Nós estamos no mundo da Grécia, das imaginações de demônios. Atos 17. Deus não é imaginação. Romanos 1. Trocaram a glória de Deus pela criatura. Quem é a criatura? O filho do diabo que mente para você. Escrevi um livro, filho do diabo. Sou doutor, filho de Satanás. Não é doutor da terra, não. Doutor que fala que fez doutorado nas universidades de Harvard, do inferno eterno. Não é Harvard americana, não. Aquela ensina os negócios da terra. Mas a Harvard espiritual, boas novas do diabo, filho do diabo. Igreja dominical, filha do diabo. Vamos ensinar o evangelho às crianças, filhos do diabo. Eles não têm nem para eles. Ensina as crianças, desde pequenininhos, a serem hipócritas como eles. Por isso que o evangélico não vale porra nenhuma, está tudo fermentado. Porque do evangelho não tem nada. Fermento de demônios. Êxodo 12. Lucas 12, 1. Atos 12. Tudo fermentado como Herodes, que servia ao império romano, demônio do inferno. Fariseus, Mateus 23. Lucas 12. Mateus 16. Na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus, os demônios. As escrituras estão cumpridas. Meu pai Moisés está aqui. Converso com ele, com Abraão, Isaac e Jacó. E aí? Contudo, pouco menor eu fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Só fala isso. Debaixo dos meus pés. Gênesis 14. 3:14. Romanos 11, 25, 26. Davi, Sião. Romanos 16, 20. Davi, Sião. Até que o Deus dos pais esmague o diabo. Por quê? Porque enquanto Deus não esmagar a Lúcifer, eu só vou ficar sentado à direita de Deus. Eu não tenho poder nenhum. Até ele executar a palavra que eu dou. Aí os reinos do universo passam a pertencer aos filhos de Deus. Estou aguardando. Assenta-te à minha direita e espera. Hebreus 10, 11, 12, 13. Aguarda. Salmo 110. Assenta-te à minha direita e aguarda. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Assenta-te à minha direita e aguarda. Essa oração meu pai Davi fez a mim e ao meu pai celestial. Estou esperando. Sou filho de Davi.
a casa de Davi, a obra que Deus edificou no último dia. Sobre as obras de quem? Vamos ver aqui. Debaixo dos teus pés. Contudo, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusesse debaixo dos teus pés. Quais obras da mão de Deus? Quem é que domina sobre a terra, né? Os céus? Quem é que está nos céus, né? Meu Pai? Quem é que faz a vontade dele, né? Deus? Está em Jó. Mateus 6. Faça a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Aí 55. Jó 42, de 1 a 6 e 7. Eu conheço a vontade de Deus, do meu Pai, lógico que eu conheço. Seja feita a tua vontade. Hebreus 8, 9, 10. Diante da face de Deus, fazendo a vontade do Pai espiritual, o Cristo de Deus, sentado à direita de Deus. Colossenses 3, Colossenses 4, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 6, sentado com o Pai das luzes, o homem que pode interceder pelos mortos da terra. Hebreus 1, com espírito intercessor de Hebreus 1, filho de Deus. Ele fez todos os homens filho de Deus, não filho de demônios. Malafaia, Valdemiro, Papa Romano, se você é filho dessas merdas, você é filho do diabo, não é filho de Deus, porra. Tu não nasceu, não foi alimentado com leite racional de Deus. Como é que tu é filho de Deus? Tu é filho de bode, cavalo, leão, essa merda, demônios. Tem culpa nenhuma, porque estão mortos. Vão viver. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Foram mortos por Satanás. Por isso que a Bíblia só fala de morte. Quem que é o morto? Isaías 8. Morto é quem não conhece a Deus. Quem ama os homens, a criatura, as obras das criaturas. E as obras de Deus? É cada homem na terra. Eu sou a obra de Deus. Você tem que ser a obra de Deus. Domínio sobre as obras. Por quê? Para ensinar. O que é que eu vou cobrar de vocês? Quanto? Você vai me pagar? O que é que você tem para me dar? Você não tem merda nenhuma para me dar. Ninguém tem nada para me dar. Eu tenho tudo. Tenho os tesouros dos céus. Tem como resgatar cada alma da mão do diabo, que não tem adorado a Satanás, que meu Pai Celestial não tenha matado e destruído a alma dele. Porque esses demônios que eu cito aqui já receberam o dano da segunda morte, já foram julgados pelo sangue de cruz com os pais deles, os demônios de Lúcifer. João 16. O diabo já foi julgado. Eu só existo para dar a sentença, ensinar aos ignorantes e todos que não conhecem a Deus, conforme está no livro de Deus. Que livro é esse? Fechado há 7.018 anos. 19 agora. Nunca ninguém abriu. Nunca ninguém abriu. Por quê? Porque Deus fecha, ninguém abre. Deus abre, ninguém fecha. O livro agora está aberto, de eternidade em eternidade. O sétimo dia, que ele veio à terra curar os homens no sétimo dia. Curou? Ele veio no sétimo dia? Veio ou não veio? Ninguém sabe, né? Mas eu sei. Há 7.018 anos. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Repousou Deus de toda a obra que havia feito. Para
Para quê? Para que tivesse domínio sobre as obras de Deus. Que obra de Deus é você, seu animal? Tu é a igreja, tu é o templo, tu é a terra, tu é a cidade, tu é o filho de Deus que tem que se tornar filho de Deus. Eu vou fazer a obra do meu Pai. Por quê? Porque Ele fez a obra em mim. Ele me ensinou. Jó 22. Se achega teu Deus, Ele vai edificar o teu templo, e tu entenderás porque Ele mandou você catar pedras. Eclesiastes 3, pedras são palavras, que desceu do céu para construir o meu templo. E quem vai habitar? Meu Pai Jeová, o Pai e o Filho. João 14, Gênesis 3, 22. Retornar ao jardim do Éden, para ser um como um de nós, como palavra de Deus, que permanece na eternidade. Os lábios da verdade. É difícil entender isso? Se tu largar toda mentira, toda sacanagem, pode ser qualquer homem da terra, qualquer criminoso, qualquer bandido, qualquer porra, desde que não seja pregador. Se esse pregou, ele já entregou a língua dele ao diabo, já é filho do diabo. Mas nenhum homem na terra, nenhum, por mais perverso que ele seja, aquela porra maligna que está lá na Síria, se Deus vai dar o fruto do arrependimento ou não, é com meu Pai. Mas diante do Pai Celestial, até agora, a não ser que ele seja o religioso do diabo, porque tem muitas religiões, ele não tem nenhum juízo. Por quê? Porque ele é ignorante, está morto, e nunca abriu a língua para pecar contra Deus. Mateus 12, Provérbio 18, 20. Por tua boca tu és exaltado, glorificado. Por tua boca tu és condenado. Cada palavra que tu der tem o poder da vida e o poder da morte. O bem e o mal está na tua boca. Deuteronômio 28 a 31. Mas em Deuteronômio 30, o bem e o mal coloco diante da tua cara, o bem e o mal. Toma os céus como testemunho contra você. Vai se esconder aonde? A terra está onde? Fora dos céus ou dentro dos céus? Deus está onde? Acima dos céus. Fez os céus com as pontas dos dedos dele. Pequeno, né? Pequenininho, né? Juntou as constelações do Órion do nada. Colocou a terra no nada. Criou o sol, criou as estrelas, criou a lua, criou o universo e deu ao homem. E o homem entregou ao diabo. Eu sou o Adão celestial. Retomei o reino espiritual. Só falta Deus manifestar o que Ele deu a mim no reino terreno. Abalarei os céus e a terra também. Por quê? Porque a terra é onde habitam os filhos de Deus de eternidade em eternidade. Arrebatamento que vai morar no céu é só para os filhos do diabo. Vão morar no céu do inferno, que é o lugar mais quente. O lugar mais alto sobe mais calor. É lá que eles vão sentar com Satanás. Mas é lá embaixo, o céu deles é lá embaixo. É no lugar mais alto do inferno. Valdemiro Malafaia, R.R. Soares, Billy Rim, essa porra, todo religioso do diabo. Não são todos, tem alguns que Deus vai dar vida. Mas os endemoniados, homens de Belial, que criaram as suas religiões de demônios, rejeitaram a Deus, arrumaram guerra com Deus, se levantaram contra Deus, os cavaleiros do Apocalipse, os demônios que subiram do poço do abismo, de Apocalipse 6, 8 e 9, 16, com as suas línguas de demônios, abominam a Deus.
se tornaram maiores do que Deus. Ezequiel 28, Isaías 14, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Demônios, falsos profetas, anticristos e falsos apóstolos de Lúcifer. 2 Coríntios 11, Apocalipse 2. Demônios, todos já receberam o dano da segunda morte. Tem nome de apóstolo, já é filho do diabo, 100%. Tem papo. Conheço um aí, infelizmente, se entregou a Satanás, ama o diabo, se fez Deus para ele. Avisei a ele, a verdade, a verdade, a verdade. Que você vai pra porra, vai seguir o diabo, o problema é seu. E aí? Quem vai livrar a alma dele de Lúcifer? Que é o credor dele. Salmo 109, Jó 18. Credor tomou empréstimo no banco central das trevas, no monte do diabo. Jeremias 51, 26, 27. Credor deles, de Valdemiro, cada um deles. Eles amaram o mundo, o diabo. Lucas 4, Mateus 4. João, não ame o mundo, porque se tu amar o mundo, Deus destrói você. Torna-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Está em Tiago. Está em Jó 40, 41. Vocês querem atacar a mim para se justificarem diante dos homens? Você atacou Moisés, Deus te matou. Tu atacou Paulo, Deus te matou. Tu disse que Paulo era isso, que fulano era aquilo, tu é filho do diabo. Não conhece seu pai, é filho do diabo, está morto. Esse é o evangelho. É nu, cru e poderoso. Mas Deus sabe separar quem é ovelha e quem é bode. Porque isso é espírito. Tudo é espírito. Tudo é espírito. A tua boca. Foi isso que ele veio fazer na terra. Mateus 15, Marcos 7. Quem é que não sabe disso? Só se faz de imbecil, né? Porque adora uma religião do diabo. Ótimo para você. Então, Salmo 8. Faz com que ele tenha domínio, Salmo 8,6, sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo 110, debaixo dos pés, estou cansado de falar aí. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Por que eu chamo todo mundo de animal? Romanos 1, Salmo 78, como animais irracionais. Não foram alimentados, como está no Salmo 8,1. Com leite da mãe doutrina racional. Mãe doutrina. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. A senhora eleita de Deus. 2 João. Gênesis 49. Salmo 8. João 3 e 4. Mateus 23. Lucas 23, Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24. As criancinhas não terão leite das mães para alimentá-los. Por quê? Deus cortou os seios dessas prostitutas. Demônios, não têm a racionalidade de Deus, são filhos do diabo, bestas feras. Ninguém sabe merda nenhuma. Inventam mentiras, inventores de mentiras, inventores de mentiras. E quando o homem inventa uma mentira, ele tem que criar outra mentira. Qualquer homem, animal que anda na terra, como boi e cavalo, por isso só fala disso da Bíblia, tem que se tornar racional. Eu era como um animal irracional. Salmo 73. Jó 18, como um animal imundo e sujo diante de Deus. Quem me alimentou? Meu Pai Celestial. Com quem? A Mãe Celestial, a Mãe Doutrina.
Eu fui gerado pela palavra de Deus. E a mãe doutrina me alimentou. Gênesis 49. Salmo 8, está aqui. 1 Pedro 1 e 2. Da racionalidade do pai espiritual, a pedra, palavra. 1 Pedro 2, 1 e 2. Lá fala de leite racional, da racionalidade da divindade divina, que não é imaginação de demônios, de Zacarias 3, 8, de Atos 17, a pedra esculpida por Deus, palavra, está aqui, todo infinito entendimento da mãe doutrina de Deus, não minha. Qual é a minha doutrina? Não tem merda nenhuma. Isaías 42, Mateus 12, 16 a 21. Os povos aguardam a palavra que eu prego. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Para os povos da terra. Deus não tem religião. Deus criou o homem e abençoou de honra e glória. Gênesis 1, 27 e 28. Salmo 8. Apocalipse 21. E trarão os povos a honra e a glória. A cidade ataviada de Deus. Sou eu, a medida de um homem. Porque meus pais esperam por isso. Filho perfeito, gerado pela palavra de Deus, tendo a obrigação de honrar os meus pais, para que os meus pais atinjam a perfeição que eu atingi por causa deles. Sem Moisés, eu não sou nada. Sem Moisés não existiria Gênesis 1, 2 e 3, não precisa mais não. Teria nada. Só existiria Deus, mas não existiria o homem. Então a merda da criatura não serve para nada sem Deus. Só é criatura, como um animal. Por que animal? Porque em Gênesis 3:1, a serpente, o animal que Deus criou, dominou sobre o homem, Adão. E os animais dominam sobre os homens, as bestas, as feras, a semente do homem e o animal. Jeremias 32, 16. Ezequiel: separarei a semente do homem racional do homem animal. Eclesiastes 3. Era como um animal. Por isso o homem tem que abandonar a si mesmo. Mateus 16. Lucas 8, 9. Marcos 8. Abandone a si mesmo. Siga-me e você vai entender o que é ser filho de Deus. Eclesiastes 9. Como animal irracional, o homem não tem entendimento de quem é Deus. Romanos 1. O livro dele, a palavra dele, que eu prego, não tem outra, não existe outra. Esse é o evangelho eterno. Isaías 28. Pregarei por outras palavras a vocês, porque está tudo morto, não tem palavra. Esse é o novo, eterno e infinito evangelho dos dois povos, Israel e Judá. Vai juntar os dois povos, um reino, um pastor, um povo, um só povo, um só Deus, um só reino, um só pastor. João 10. Mateus 5. Haverá um só rei. Qual rei? Rei espiritual. Rei de quê? De Melquisedeque. Da onde? De Hebreus 7 e 8. Rei de paz, rei de justiça. Quem veio à terra? Quem pode estabelecer a paz sobre os céus? Qual homem? Se não tiver o Espírito de Deus. Qual? Nenhum. Lucas 2, 5.
7, Lucas 2, 12, Lucas 2, 14, Lucas 2, 49. Qual homem que pode cuidar dos negócios do Pai na terra? Eu posso, conheço todos. João 5, 2 Crônicas 19, Lucas 1 e 2, dos negócios das riquezas espirituais de Deus, dos cofres celestiais, de Jó 22, Provérbio 25, quem pode cuidar dos cofres de Deus? De quê? Justiça, juízo e verdade. Tem obra, coisa maior do que essa? Nenhuma. E as obras de Deus estão prontas, desde a fundação do mundo. Qual é a obra que eu vou fazer? Está aqui. Deus já fez. Cuidar das obras do meu Pai, dos negócios do meu Pai celestial, que vem à terra. Hebreus 1, Salmo 45, Salmo 89, sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 110, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Em total, pleno, infinito entendimento de quem é Deus. Como Adão, alma vivificada, segundo a palavra de Deus. Por enquanto, vocês são almas viventes. Almas viventes. Gênesis 2. Tem que se tornar alma vivificada. Por quê? Porque foram expulsos do jardim do Éden. Eu retornei. Como da árvore da vida. Apocalipse 2, Apocalipse 3, Apocalipse 22. Da árvore da vida. Posso fornecer o chá da eternidade. Por quê? Os lábios de verdade são como árvores de vida. A palavra, a árvore da vida, é o livro dele. Tem que comer. Tem que beber o sangue. Até as entranhas da misericórdia. O que é misericórdia? Ele só tem misericórdia de quem tem misericórdia. Romanos 9. Mateus 12, 7. Zacarias 7. Joel não. Oséias 6. O que eu quero é misericórdia, entendimento e conhecimento de quem é Deus. Deuteronômio 33, Zacarias 7, misericórdia é tu honrar os pobres e as viúvas. Você sabe quem é viúva? Tiago 1, 27 e 28. Glória e honra do Pai Celestial, a luz, entender, memória de quem é Deus. Se tu tem a memória de Deus, tu é filho de Deus. Tu olha no espelho e tu vê pela tua memória que tu é filho de Deus, não a tua face, que a tua face é de todos os homens. Como Deus andou na terra 40 dias. Quando eles viram, não sabíamos se era Jesus, mas pelo Espírito entendemos que era Deus. A face, a imagem e semelhança de cada homem. Para quê? Quando você tiver a memória de Gênesis 3, 22, retornar no jardim do Éden, comer da árvore do fruto desejável da eternidade, que é todo o livro, que é o que eu forneço, a fé, tu viverá eternamente. Por quê? Porque Deus andou na terra em todas as aparições que ele teve, depois que ele mostrou aos homens que conforme ele andou na terra, os homens seriam eternamente, com os lábios de verdade. Como ele te criou, ele veio regenerar o mundo dos espíritos, mas logo o diabo tomou tudo. Roma, apóstolos de Satanás, demônios,
Porque está escrito, para que se cumprisse, que se cumpre hoje pela minha boca, para a eternidade dos povos, o princípio e o fim. Eu não tenho princípios de dia, como ele diz em Hebreus 7, sem princípio de dias, nascer na eternidade, Provérbios 8. Olha só, sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, como ele é, todo homem será eternamente. Como é quem? Abraão. Êxodo 3, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Não sou Deus de mortos, sou Deus dos vivos, porque para Deus todos vivem eternamente. Onde está? Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. E aí, quando tu nasce de novo, entra no reino que os diabos, canalhas do inferno, dos prostíbulos da terra, estão na porta da entrada do reino, cobrando ingresso, entrada, dízimos, para vocês comerem palha ao invés de trigo puro, vendendo a mentira peso de ouro, pela obra do pai deles, o diabo, que eles são filhos do diabo, e tudo que está na terra pertence ao diabo, até o meu pai esmagá-lo e retomar o reino com Adão celestial. Os homens habitarão na terra no reino regenerado. Primeiro o mundo espiritual, que já cumpriu, porque eu entendi tudo. Tudo eu estou explicando, eu entendi. Não estou falando com ponta solta, não tem mentira. Não posso mentir, estou no reino. O diabo não toca em mim. Então entrei no jardim do Éden, no reino eterno. Eu já vivo eternamente, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo, como Jeremias, que são os Cristos de Deus, a imagem, semelhança de Deus. E aí? Serão como anjos nos céus, não poderão mais morrer. Por quê? Porque é assim que Deus quer que o homem seja eterno. Qual homem que não quer isso? Como é a palavra de Deus. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Passa o céu, passa a terra. A minha palavra permanece eternamente. Jeremias 33, Salmo 8, Salmo 45, Salmo 110, 113. Viverão eternamente. Aonde? É lá no céu? Não, é na terra. Seu espírito tem que estar lá em cima, no entendimento, como o meu está, sentado à direita de Deus. Eu não, é na terra. Por isso, o Filho do Homem teria que ser arrebatado em espírito, como está em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Romanos 5, 1 Coríntios 13, o Espírito da verdade é eterno. A terra Deus fez e deu aos homens para que seja habitada eternamente. Isaías 44, 45, 46, 47, que os homens habitem na terra eternamente, no reino poderoso e infinito. Como é que vai ser? Só depois, quando estivermos lá. Essa é a minha curiosidade, conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, que esses estão dormindo, eles não estão mortos. Quem está morto são os filhos do diabo e o povo dele, que não tem entendimento de quem é Deus. Alguém já ouviu isso que eu prego? Nunca ouviram. Vão ouvir. E só será pregado na hora que ele esmagar o diabo, como está em Apocalipse 20. Retomar o reino do sétimo dia, 1000 anos. O dia que Deus fez por causa do homem, o sétimo dia. Até mais.